take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway. Voltando, então, tem que pensar em alguma coisa para não cortar no meio, né, Jonas? Isso que você falou, né? Pensar em algum assunto para não cortar no meio, que já já a gente sai, né? Bom, tipo, vou dar uma enchida de linguiça, né? Porque qualquer assunto que eu entrar agora vai cortar no meio. Então, eu vou falar do hack de efeitos. Fala. Tá. Que até eu não sabia, alguém me perguntou, né? Quantas máquinas de efeito ela aguenta e quais podem ser. Então a gente tem as famílias aqui de delays, 3 tipos. Ela não tem aquele monte de efeito que a gente vê por aí, assim. Mas ela tem um kit que resolve bastante, né? Então, 3 tipos de delay, estéreo ou mono, e um com modulação. O Special, que é um Audio Enhancer, esse cara é um cara bem bacana. Ele é um emulador de harmônicos separado, grave, médio e agudo. É bem bacana. Depois a gente tem... Então, deixa eu já botar um delay aqui também. Depois a gente tem 4 tipos de coros, 6 tipos de pitch shifter, 5 reverbers, hall, né? Depois mais 5 room. Depois a gente tem plate e reverber não linear, os reversos, essas coisas. Eu vou colocando um monte aqui só para a gente ver o limite. Mais rápido do que olhar na internet isso. Aí deu. Então a gente tem 12 máquinas de efeito mesmo, como eu tinha falado, né? A máquina de efeito a gente usou de uma maneira normal. Eu não lembro se ontem alguém colocou isso ou se foi hoje.
ou se foi ontem e hoje. Mas as máquinas de efeito aqui a gente está usando de uma maneira normal, né? Sai do auxiliar e vai para uma máquina de efeito. Mas a gente pode usá-la em qualquer ponto da mesa. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu criei um subgrupo de metais, por exemplo. Cadê tu? Tá aqui. Criei um subgrupo de metais, né? Então, os metais todos eu enderecei para esse grupo 8 e o grupo 8 vai para o master. Ao invés de eu pegar, poderia até pegar esse grupo aqui, mandar para um auxiliar e o auxiliar ir para a máquina de efeito e pegar um canal e fazer a volta de efeito dos metais. Mas mais simples, mais rápido do que isso, no grupo de metais eu inserto send interno efeito o meu reverber qualquer de metais. A volta a mesma coisa. Ah, importante. A gente tem uma tecla aqui, send mais return. Quer dizer, para onde eu mandar o sinal é de lá que ele vai pegar o return. Por que ela tem isso? Porque ela originalmente veio aberta. Eu posso pegar um send e mandar para o gráfico 1 e o return pegar do gráfico 8. Depende do que eu tiver entre o gráfico 1 e 8. Mas como isso deve ter gerado muita clicada errada, o cara, pô, o insert não está chegando, tá, não sei o quê. Eles colocaram essa tecla de send mais return lá do lado esquerdo em cima. Então, quando eu faço a mandada para um lugar, desse mesmo lugar ela já pega a volta, com exceção quando o insert é externo em físico. Aí você faz os dois. Então, agora eu insertei a máquina de efeito direto no grupo de metais. Eu tenho aqui regulagem de dry wet. Lógico, aqui eu estou ouvindo só a volta, só o reverber. Aqui só os metais. Então aqui eu vou ajustar o quanto de mix eu quero entre os reverbers e os metais, já no grupo de metais. Eu não vou ter mandada, não vou ter volta, está tudo prontinho já no grupo de metais. Então o insert pode ser usado em qualquer lugar, né? Aquele audio enhancer eu vejo gente usando, já vi muita gente usando em master de auxiliar. Então, no master do auxiliar de fone do cara, ele coloca esse cara que cria esses harmônicos a mais na mix pronta inteira. Várias opções. Eu não sei para onde ir. Acho que qualquer coisa eu vou interromper, viu, Jonas? É melhor a gente talvez parar. Não, vou fazer uma parte. Vai. Boa pergunta. Files, save session, salvei interno na mesa. Se eu tiver com um pendrive espetado nela, Files, save as new file, está nesse menu aqui. E aí é que não dá para ler. Lá em cima, do lado esquerdo, o que está ativo é internal. E do lado tem o removable. Selecionou o removable, você salva no pendrive. Vou matar com esse assunto aí. Oi. Não. Não vou assinar um papel, mas nunca vi. Né? Fala rápido do Windows dela, já que você entrou nisso, né? Ela é uma mesa baseada em Windows. Isso dá um medo num monte de gente, e com razão, porque o Windows dá bug pra caramba. Por que o Windows dá bug pra caramba comparado com o Mac, por exemplo? Porque o Windows é um sistema operacional desenhado que vai rodar em 500 milhões de máquinas diferentes de arquitetura uma da outra. O Mac não, vai rodar aquele software sempre só na arquitetura que ele já sabe. Ela roda em Windows até... Essa aqui acho que já é o Windows 10, mas até então era o Windows XP, Windows econômico, bem enxuto, só para o que ela precisa. E esse Windows é um Windows protegido. Então, mesmo que tenha alguém querendo mexer no Windows, esse pendrive, por exemplo, de autoboot, é um cara querendo mexer no Windows. Né? O Windows dela é protegido. Né? Eu posso sair do software da console, entrar no Windows, apagar um monte de DLL. Se eu desligar a mesa e ligar de novo, ela volta com o Windows original. Ela tem um cara que protege esse Windows, chamava Radeon, agora é um outro sistema, chama Horn, que na verdade o Windows dela é uma imagem de disco, está sempre presa e sempre garantida lá. Então você pode zoar tudo, quando você vier, você desligar e ligar, ele vem de novo integral. E isso traz alguns riscos, a gente teve esse risco nessa console aqui, porque algumas configurações você tem que desabilitar o Windows para poder desabilitar a proteção, alterar e salvar de novo. Então, por exemplo, no caso da até uma antes dessa, você plugava o monitor, ligava, já estava.
que era o Windows XP, plug and play já era. Agora essa aqui tem configurações de monitor, né? Então se eu plugar um monitor nela, ela vai bagunçar as telas, porque o Windows vai ver mais um monitor novo e vai colocar do jeito que ele quer, mas não é daquele jeito que a gente quer. Então a gente tem que sair, entrar no Windows, desabilitar essa proteção, botar a configuração do jeito que a gente quer, proteger e já era, né? Isso nunca deve ser feito na estrada, na pressão de uma passagem de som. Isso eu aprendi ontem, porque a gente fez isso com essa console, numa situação de estrada. Quem que estava mesmo? O Evandro, né? Isso. Numa situação de estrada, o Evandro me ligou e falou: Renato, não sei quem quer colocar um monitor externo, mas não está funcionando. A gente não tinha configurado isso antes, né? Eu não tinha feito o treinamento dessa mesa. E aí eu cometi um erro. Falei: não, ó, seguinte, segue esse documento aqui. Mas a pessoa não seguiu o documento, uma pessoa que já tem bastante intimidade com a Digico. Então acabou funcionando, mas aí ligava aqui a console, estava a tela master nas duas telas, a console não ligava. Ou seja, é uma situação que ia ser feita no galpão e não na estrada. Mas aí chegou aqui, a gente resolveu. Desabilitei de novo o Windows, corrigi as configurações e tudo ficou tranquilo. Então essa questão do pendrive, Tony, até hoje eu não sei. Não quer dizer que não possa ter acontecido, né? De um pendrive numa ligada de mesa trazer algum problema. Sim, sim. É que tem algumas consoles que para você atualizar, não sei se consoles, mas o Clang é assim, para você atualizar, você só liga ele com pendrive, né? Ela não, para você atualizar, você tem que sair para o Windows, tal, tá uma série de procedimentos, né? Então, nessa tela aqui, a gente tem então o Save Session, aproveitando a sua pergunta, daqui a gente já vai para isso tudo. Save as New File, para eu salvar ou com outro nome ou no pendrive. Depois a gente tem Load Session, que é para carregar a sessão, mesma coisa, ou interno ou do pendrive. O Load Session tem uma coisa bacana. Eu estou com uma sessão pronta aqui, mas eu sei que tem uma outra sessão que eu mesmo fiz, ou que alguém fez, eu quero usar aquela bateria daquela sessão. Então eu posso vir no Load, escolho a sessão que eu quero e tem o Partial Load. Eu vou loadar em cima da sessão que já está na mesa, só os canais de 1 a 12 da outra sessão. Eu posso loadar só os snapshots, eu posso loadar só as macros. Eu tenho minhas macros que já funcionam legal e eu vou construir uma sessão nova. Não preciso criá-las de novo. Eu posso loadar só minhas macros da outra sessão. Configuração de banco de layout, nome, preset. Eu posso. Oi? Não, de outra sessão não. O patch, você disse? Saída. Pode, isso pode. Só que aí tem uma questão, né? Aí tem uma outra questão. Você vai loadar só os grupos dele, por exemplo. Desculpa, só os canais dele em cima dos seus grupos. Mas como é que ele usa endereçamento de grupo? Vários caminhos, né? Você pode, por exemplo, trazer a sessão dele inteira, mas você já tinha os teus presets de saída. E só chegar nas saídas dele e aplicar os presets. Você pode trazer só os inputs dele, dependendo de. Está usando Matrix, está usando o quê? Depende muito da situação, né? Mas você pode sim trazer pedaços de uma sessão em cima da outra. Aqui a gente também tem o backup, o set backup. Cliquei aqui, eu marco as sessões que eu quero, e aí copy backup, ela vai copiar as sessões todas para o pendrive de uma vez só. Aqui eu também apago, crio subfolders, eu organizo toda essa questão. Uma questão muito importante, a última então, antes da gente ir almoçar, que acho que já deve estar dando tempo. Até umas 4 ou 5 atualizações atrás, talvez uns 4, 5 anos atrás, eu não lembro exatamente, como é que funcionava a história. Essa mesa acabou de chegar aqui da fábrica. Eu vim, fiz minha sessão, fiz o meu primeiro show. Fiz do zero. E do zero eu criei um monte de preset também. Eu tenho preset de reverber, eu tenho preset de canal, eu tenho preset de equalizador, eu tenho preset de saída, eu tenho um monte de preset. Criei um monte de preset, salvei minha sessão, salvei no meu pendrive, fui embora para casa. Amanhã você vem fazer um show aqui. Aí você vai carregar a tua sessão. Carregou a tua sessão. Quando você olhar na tua sessão, os meus presets vão estar na tua sessão.
porque era assim que ela funcionava. Os presets ficavam na mesa, qualquer sessão que você carregasse, os presets iam para essa sessão. Você salvava, criava os seus presets, salvava a tua sessão. Você ia embora com a tua sessão, com os teus presets e os meus presets. Aí você chegava em outra mesa, que já tinha passado não sei quem. Você salvava, você ia pegar os presets. Então as sessões foram ficando gigantescas. Né? Acontece ainda com alguma frequência, você vai descarregar a sessão na mesa, a mesa fica lenta, ou em alguns pontos ela chega a travar. Por quê? Porque o arquivo está muito grande, porque você foi pegando. Tem sessão hoje que o cara me manda, porque está dando esse problema, vou olhar, tem preset meu de 7 anos atrás a sessão. Porque iam ficando nas mesas, você ia passeando nas mesas, você ia juntando todos aqueles presets. Então hoje a gente tem essa opção aqui de Keep Old Presets. Então quando eu for carregar uma sessão, eu escolho se eu quero manter os presets que estão na mesa ou se eu quero ter só os meus presets na minha sessão. E isso acabou com esse problema. Se isso acontecer com algum de vocês, vocês verem acontecendo com alguém, a mesa ficou lenta, carrega a sessão do cara, vem em Files, estrutura de sessão e Clear All Presets. Mas se você clicar num canal aqui e vier em presets, você vai ver que tem um monte de grupo, tem um monte de preset. Clear All Presets, reestrutura, salva a sessão de novo, ela ficou uma sessão igualzinha, só limpou todos aqueles presets. E se ela tiver pesadíssima que a mesa nem lê, dá para abrir no offline, e o offline você consegue dar o Clear All Presets, salva de novo e traz para cá. Né? Isso é uma coisa bastante importante que causou muita dor de cabeça para a minha pessoa. Save presets e load presets. A gente pode então salvar ou carregar só os presets e carregar de uma sessão para outra, de uma mesa para outra. Global set to defaults. Essa é uma função bastante bacana, que eu posso fazer coisas na mesa inteira de uma vez só. Então seleciono aqui, por exemplo, Input Channels, canal de entrada, e eu quero que todos os meus equalizadores estejam ligados, eu quero que todos os meus mutes estejam on, seleciono aqui, por exemplo, os meus auxiliares, e eu quero que o fader, todos deles estejam em 0 dB, por aí vai. Você faz coisas de uma vez só na mesa inteira. De novo, uma ferramenta bastante poderosa, e por ser bastante poderosa, bastante perigosa também. Vai. Consegue. Consegue. A gente tem... Deixa eu só matar esse menu aqui, nós vamos ali. Então, daí a gente não precisa passar esse menu depois. É bem rapidão. Session Notes é um bloco de notas da anotação, para você fazer o que você quiser, deixar para ponto técnico, o set list do seu show, o que você quiser. E a gente tem ainda em Files Session Report, que é um input list reverso. Ela vai te dar todos os canais, o nome, onde é que está o patch, qual o preset você usou. Você pode salvar isso num pendrive e imprimir depois. Quando está em optocore. Quando as consoles estão todas em optocore, você tem chat de uma mesa para outra. Tem. E eu esqueci o que eu ia falar. Eu estou cada vez pior. Ah, lembrei agora o que eu ia falar. A mesa tem 3 modos de operação. Aqui, System Security. Não tem nada a ver com o Show Mode da DigiDesign, né? Só para deixar diferente. Assim, o Show Mode da DigiDesign é uma maneira que a gente tem na hora de construir a sessão. Aqui não, é outra história. 3 mesas. Setup, tudo pode fazer. Operação normal da mesa. Unattended, nada pode fazer. Mas se a mesa estiver funcionando, falando, ela vai ficar. Então você vai sair tomar um café, trava a mesa, vai embora, vai estar falando tudo. Ou, para destravar, é uma senha. Como a gente não criou senha nenhuma, é só dar o Enter no teclado. E a terceira maneira é o que você quer, que é o Live. O Live, a gente determina setor a setor da mesa, parâmetro a parâmetro, o que o cara pode usar. Então você pode deixar a mesa toda funcionando e o cara só pode equalizar o canal 32 e mexer no fader do canal 1, por exemplo. É caso a caso, entendeu?
E aí você pode travar toda a saída, o cara não vai mexer em nenhuma configuração de saída, de patch, de nada, e só pode mexer nos 24 canais de banda dele lá, sei lá, por exemplo. Não. Isso aqui, uma pergunta, você viu que eu demorei um pouco assim. Não, isso é relativo à sessão. Não sei. Deixa eu ver um negócio aqui. Ó. Eu vou alterar esse cara aqui. Vou salvar essa sessão. Essa aqui é qual? A sessão 5. Vou carregar uma outra sessão. Que não seja 5. E vamos ver como é que. Eu acho que isso é relativo à sessão e não à console. Não. Isso é relativo à sessão. Então, se o cara chegar com a sessão dele, ele pode fazer tudo na mesa. Boa essa. E aqui a gente tem também, se eu não me engano, que a gente não pode carregar outra sessão, não pode trocar de rack, não pode fazer nada aqui, essas proteções que ele quereria. Mas isso é relativo à sessão. Então vai vir a sessão do cara, vai vir do jeito que ele deixou. A sessão dele não vai trocar. Exatamente. Não. Mas se subir, ela vai subir desbloqueada. Ou não sobe, ou sobe desbloqueada. Boa essa pergunta também. Se esquecer a senha. Eu falei isso ontem 16 vezes aqui, né? Se alguém criar uma senha na console, manda e-mail para todo mundo com essa senha, faz um pôster e cola a senha aqui dentro, faz qualquer coisa. Porque existe uma senha master que desbloqueia. Mas por juramento de sangue eu não posso passar essa senha master para ninguém. Então eu vou ter que ir até onde está a console. Se a mesa está travada, nada pode ser feito se desligar a mesa. Porque se tiver travada, nem desligar do jeito certo você consegue. Mas se você desligar a mesa e ligar de novo, ela volta destravada. Lógico que se alguém está com má fé, vai conseguir fazer com senha, sem senha, né, de qualquer maneira. É uma questão de proteção operacional. E tem essa questão do desespero. Puta, travou e o cara foi embora, o cara morreu, ninguém sabe a senha. Se você desligar a mesa e ligar de novo, ela volta destravada. Basicamente é isso. E originalmente, logicamente, ela vem sem senha nenhuma. É isso. E aí, quer parar então? Deu a hora? Dúvida antes da gente comer desse assunto? Não? Morreu? Fome está maior. É isso.